Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Mas o Senna, eu acho que hoje o principal problema do time talvez não seja a lateral esquerda, né? Eu acho que, assim, não sei se tivesse contratado o Alexandre, será que estaria uma fase completamente diferente? Ou você acha que não? Porque na minha opinião, não, acho que não tem muito a ver ali, não. Entendeu? Acho que é mais ali na criação, no meio, para fazer o gol, o problema. Pra mim tá no meio de campo o problema. Claro que a gente teve perdas assim que, putz, Alisson e Pablo Maia, pô, é muito azar também. A gente perdeu os dois, né, ao mesmo tempo. É, pô, não há planejamento que você conte com um imponderável, né, como esse. Mas tem uma parte da diretoria aí sim, de reforços, de capacidade de buscar no mercado. Por exemplo, eu sei que é chato falar isso e tudo, porque a gente não tem que se comparar com situações de rivais e tal, mas o Corinthians, na lama que tá, na grana escassa que tá lá, eles conseguiram fazer um scout bom e achar o Garro, que é um ótimo jogador. Então, assim, todos os times têm um meia O Jota pensante. aqui fala exatamente isso. Então, ó, tá vendo? O Inter tem o Alan Patrick, o Palmeiras tem o Veiga, o Flamengo com dinheiro, claro, trouxe o Dela Cruz, tem o Arrascaeta, o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, o Atlético tem o Scarpa, todo time tem um cara pra pensar no meio de campo. O Lucas, a gente fala muito aqui dele ir pro meio, porque a gente não tem outra opção. Mas o São Paulo precisava de um cara que pensasse ali no meio de campo, uma jogada, achasse um passe. Não tô falando que é esse cara, tá? Esses dois que eu vou citar, não são esses. Mas, por exemplo, o São Paulo na última Libertadores que foi pra semifinal tinha um Ganso, que achava o Caleri no meio do nada. O Caleri cansou de fazer gol também por conta do Ganso. E fez falta na semifinal. O Rames era para ser esse cara, apostou-se muito no Rames. Eu fiquei feliz quando o Rames veio. Gostaria que ele tivesse dado certo. Infelizmente não deu, mas aí parece que assim, então essa figura do meio de campo esquece, não precisa trazer mais. Precisa sim. O São Paulo tem uma dificuldade tremenda de criação no meio de campo, porque não tem esse cara que organiza, que pensa. Então tem vários jogadores que tentam fazer isso, inclusive o Luciano, e não é a deles. Então eu acho que assim, o São Paulo precisa urgentemente, se não for para esse ano ainda, mas pelo menos pro começo de 2025, achar um cara que, tudo bem, falam, esse camisa 10 ele não existe mais, ele tá escasso e tal, que se busque, que a gente jogue a moda antiga, então que seja, mas a gente precisa ter um cara que pense nesse meio de campo, que possa achar uma jogada e municiar o ataque. Sem um cara desse, vai ser muito difícil. A gente vai ter que sempre ter outros aí que vão tentar fazer isso e não dá muito certo, né? E é tão real isso do camisa 10 clássico, né? Que se a gente parar para pensar nos últimos, não faz muito sentido, né? O Luciano não é um camisa 10, ainda que eu, tipo, acho completamente diferente do que o Nicão vestir a camisa 10 de São Paulo, né? Aí o outro era o Daniel Alves, que não tem nada a ver com 10. Tipo, não faz muito sentido os últimos anos de camisa 10, né, Yara? Cara, total. Esses exemplos que você deu aí, para mim, são inesquecíveis. Acho que um camisa 10 do São Paulo tem que ter outra pegada, outro espírito. E mais perto disso, gostando ou não, o Luciano tem, né? Você criticando ou não as características dele. O Luciano não é um cara técnico, não é um cara habilidoso, e X e Y, ok. Mas ele tem uma coisa que muitos jogadores em vários outros times não têm, que é o espírito da equipe, que é aquela briga, aquela fome de realmente querer fazer gols, de ser importante, de ser protagonista. E isso lembra muito um camisa 10. Camisa 10 para mim também é isso. Então, você questionando ou não se ele está, na maioria das vezes, em má fase, ou, enfim, não serve na posição onde joga, mas ele tenta. E ele não é aquele cara que, tipo, fica emburrado, se fica no banco, não vou jogar, tô bravo. Não. Eu acho que ele chega dentro de campo, ele sabe da importância, o grupo gosta muito dele e ele se entrega. Falta realmente uma referência assim em relação a isso, e o Luciano é mais próximo, gente. Assim, talvez venha outro jogador em outra oportunidade, outro tempo que a gente fala, nossa, isso aí não tem como não ser o camisa 10, mas por enquanto eu acho que é a melhor opção que a gente tem dentro do elenco do São Paulo para essa camisa.
E Mas. só complementar. Não, desculpa, Não, Elaine, pode falar. Não, que eu só ia complementar, porque a galera às vezes entende errado a colocação, mas eu entendi o que a Yara comentou. É na questão do espírito, da vontade, porque assim, é o que eu falei, o Luciano ele não tem essa característica de ser o armador do time. E alguém lembrou no chat, acabou passando aqui, desculpa, mas assim, o último meia pensante do São Paulo foi o Benítez. O Benítez não tinha condição física, ele jogava um jogo e machucava três, né? Mas era o cara. Você lembra do Rigoni como fazia gol no São Paulo? O Brenner fazia gol, o Marquinhos fazia gol, que o Benítez entrava e dava uma característica diferente no time. E aí um outro colega comentou no chat aqui também. Mas aí você tem que trazer dois, porque você arma o time para ter um meia, e aí ele machuca, é suspenso, ferrou. Claro, se pudesse trazer dois seria o melhor. Mas pelo menos um, sabe? Quem tem. Como que é aquela frase, né? Quem tem terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você tiver um, pelo menos, Um você já diferente, melhora. né, Senna? Aquele Um cara que diferente. desequilibra, que o adversário fala, ó, os caras têm fulano, que nem a gente falou hoje do Botafogo, gente. A gente olha pro Almada, que para mim é essa figura, a gente fala, mano, o cara tá ali. Gente, Exatamente peraí, meu isso. interfone, peraí. Chegou Chegou o a iFood. pizza. Chegou a pizza. É, Vai lá. eu até fui pegar aqui, o Senna, olha só, os últimos camisas 10, né? Tem o Luciano agora. Antes dele foi o Daniel Alves. Antes do Daniel foi o Nenê. Antes do Nenê foi o Cueva. E aí a gente chega, então, no Ganso. Então, assim, eu acho que o que a Yara quis dizer é, desses últimos, tirando o Ganso, o Luciano, eu acho que ele é o que talvez mais ok estar com essa camisa. Ainda que não seja a posição dele, ele tem algum nível de merecimento de vestir uma camisa grande como a do São Paulo, como a camisa 10 do São Paulo. Você não acha que é meio isso que ela quis dizer? Não, o que ela quis dizer, sim, eu concordo. É que eu acho que, assim, essa coisa de ter dado a camisa 10 pro Luciano também, ela, assim, a camisa 10 do São Paulo, ela é tão pesada e emblemática que, assim, quem veste a camisa 10 carrega um peso junto e uma cobrança junto que é, assim, imensamente grande. Então, por exemplo, é, da mesma forma que eu discordo totalmente de um lateral, como foi o Daniel Alves, pegar a camisa 10, você, simbolicamente, a camisa 10, você coloca assim: esse cara é o craque do time. Esse conceito que a gente tem. Quando você dá a camisa 10 pro Daniel Alves, cara, foi um absurdo do tamanho do Morumbi. Pra mim, o cara que tem que usar 10, até pode ser uma bobeira minha, mas eu acho que assim, é o cara que faz essa função de meia, o cara que é o pensante. Por exemplo, no Corinthians o 10 seria o Garro, no Palmeiras o 10 seria o Veiga, sabe? Essa coisa, o Arrascaeta seria o 10, o De La Cruz, esse tipo de jogador. Quando você dá a camisa 10 para outro jogador, ele assume, ele recebe essa cobrança de que ele seja o cara que seja o meia pensante do time. E isso aconteceu com o Luciano. Quando foi dada a camisa 10 para ele, eu até entendo o simbolismo de, esse é o cara mais raçudo, talvez é o cara que mais mereça naquele momento a camisa 10 pela entrega, tal, tudo bem, eu entendo. Mas você traz para o Luciano uma cobrança para que ele seja o armador do time, sabe? É meio que no inconsciente isso. Mas isso acaba acontecendo. E o próprio jogador também assume essa responsabilidade. E aí eu acho que isso muitas vezes atrapalhou o Luciano. Se o Luciano fosse camisa 11 e estivesse jogando no meio de campo, recompondo ali para tentar pegar a bola, eu tenho certeza que metade das críticas não estariam acontecendo. O pessoal ia criticar porque ele não é o cara para estar ali, beleza, mas não ia ter esse mesmo peso. É uma coisa meio simbólica, sabe? É meio bobo isso, mas acontece bastante. Então eu acho que assim, se o São Paulo vai e traz no mercado um camisa 10, por exemplo, sei lá, é até difícil da gente pensar um nome hoje disponível no mercado. Mas se São Paulo acha aí na América do Sul, em algum país, um cara que é um armador camisa 10, eu daria essa camisa 10 até para tirar essa responsabilidade do Luciano, de falar assim, Luciano, ó, tô tirando de você, mas não é porque eu tô te dando menos moral, ou que você perdeu moral aqui e tal, você continua sendo importante e tal, mas esse aqui vai usar a 10 aqui pra gente tirar um pouco o foco. Poderia ter acontecido isso com o Rames. Aí hoje a gente estaria aqui xingando, falando, pô, deram a 10 pro Rames, não jogou nada e tal. Mas tirava um pouco essa coisa do Luciano também. Então eu acho que independente de qualquer coisa, de tudo isso, a gente precisa ter um cara pensante no meio de campo, pelo menos um. Senão, vai ser muito isso, ligação direta, depender de uma jogada individual do Lucas, de um volante que saiba sair pro jogo.
O desespero é tanto que a gente tá pensando aqui em Galopo, Nestor, ou qualquer outra possibilidade para desafogar o Lucas. E nenhum deles vai funcionar nessa função, né? Pois é. Acho que o São Paulo, cara, o principal que me incomoda, assim, às vezes, nas formações do São Paulo, é que o São Paulo tem ótimos jogadores, mas às vezes eu acho que nenhum deles é aproveitado de maneira máxima, sabe? Acho que nenhum deles. Eu acho que, tipo, o Lucas, principalmente, e o Luciano, acho que o Calera, ele fica ali onde ele rende melhor, onde ele tem que ficar. Mas o Lucas e o Luciano são bons jogadores, na minha opinião, e eles não estão conseguindo, muito por conta da formação do time, render o que eles são, né? E aí acaba atrapalhando um pouco o time. E aí incomoda isso, porque, cara, beleza, a gente não tem o Garro, porque tem muita gente falando do Garro aqui no chat. Mas, pô, a gente tem o Lucas, sabe? A gente tem bons jogadores, a gente tem uma boa defesa e tal, só que a gente não consegue aproveitar isso da melhor maneira. E aí acho que isso acaba frustrando muito o torcedor, sabe? Sabe o que eu acho, Pri? Só para complementar. O Lucas, ele jogaria bem hoje na função que o Kaká jogava. O Kaká, ele não era um meia de articulação, ele era aquele meia atacante que arrancava para frente ali, numa formação que, sei lá, você poderia ter 2 meias. E naquele time do Kaká, você tinha um Ganso armando em 2014, né? E o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, porque o Cruzeiro tava voando. Mas se você tem um meia e você tem um Lucas, você dá um nível de qualidade muito maior pro time do São Paulo. Mas aí é aquilo, você tem que mudar toda a formação tática para não jogar com 3 atacantes, tem que ter uma Ô, preparação. Senna, sem falar que, tipo, também o adversário, ele estuda o São Paulo. Uma coisa era o Lucas quando chegou no Brasil e que despontava, assim, fazia coisas, assim, inacreditáveis, puxava toda a marcação, abria para os alas, chutava ali de média e longa distância, fazia gols importantes. Hoje o adversário coloca 2, 3 jogadores no Lucas, o Lucas não consegue se mexer. Então também tem o mérito do adversário que se liga nisso. E o São Paulo, com uma dificuldade ofensiva muito grande, só aumenta mais o problema, né? Só deixa essa bola de neve um pouco maior em relação à não efetividade do São Paulo no ataque. Exatamente. Esse comentário do Nelson aqui. Hoje ele iria com a cavalaria. Lucas, Rato, Luciano e Caleri. Vai ser 6-3 pro Botafogo. Brincadeira. Deixa eu pegar aqui uns superchats. Tô brincando, gente. Eu acho que o São Paulo tem que, apesar de estar em casa, eu acho que tem que tentar mais do que tentou no jogo de ida, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu já falei que, na minha opinião, se levar um gol, se 0-0 já tá desesperador, a gente imagina 1-0, tendo só 90 minutos ou menos, né? O jogo vai ter. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.